Bom dia, bom dia! Estamos transmitindo ao vivo pelo LinkedIn e pelo Instagram nesta quarta-feira chuvosa. Vamos falar sobre vendas consultivas. O que é isso? É você se tornar um consultor de negócios. Você se tornar um consultor de negócios e dar um up aí nas suas estratégias de venda. Ontem nós trouxemos 11 estratégias de vendas, né? A Bom Dia, as mais tradicionais, as mais utilizadas, né? As principais que alavancam negócios, que ocorrem naturalmente, enfim. E nós vamos, bom dia, nós vamos aprofundar hoje, começar a aprofundar sobre essas estratégias, como você aplica, como você desenvolve. E o primeiro item que a gente vai tratar hoje, ou começar a tratar hoje, é sobre você se tornar um consultor de negócios em relação às suas vendas, né? Você não pode ser um simples vendedor, você tem que ser mais do que isso. E faz a diferença no jogo, faz a diferença nos seus resultados. Então, como a gente está aí com as mentorias falando o óbvio que as gigantes fazem, ferramentas de conexão única com o mercado, vamos trabalhar essa questão das técnicas de vendas, tá? Nós vamos falar muito sobre isso nos próximos dias. Seja bem-vindo a essa transmissão, ou bem-vinda. Lembrando que ontem nós tivemos líder do Vale com Fabiana Maldaner, ela que é empresária em Sapucaí do Sul, traz esses conceitos de vendas, né? Então, eu sempre estudo de casos aí maravilhoso para você. Mas vamos lá, vamos falar sobre venda consultiva, Aline. O que é venda consultiva? É você, justamente isso, você, em primeiro lugar, ser um consultor de negócios. Faz diferença no jogo? Faz. Aí eu te pergunto, você é consultor de negócio, seu negócio, como é que você faz suas vendas? Eu te provoquei ontem, como é que você faz suas vendas? Né? Então, a gente entender esses conceitos é muito importante, muito válido. O foco das vendas consultivas tá em quê? Tá em atender as necessidades do cliente. Aqui está o jogo. Quando a gente pensa em estratégia de marketing, a gente sempre pensa em atender as necessidades do cliente. E no vendedor, no seu time de vendas, não é diferente. Então, entender como utilizar essas técnicas e relacionar isso com o marketing faz toda a diferença. O vendedor, ele atua assim como consultor, oferecendo soluções personalizadas. Aqui está a palavra-chave. Personalização. Lembra dos 8 P's do Conrado Adolfo? Né? Lembra dos 4 P's tradicional do marketing? Preço, praça, promoção, produto? Pois é, a personalização ela vem como se fosse uma edição extra aí das tradicionais estratégias de marketing de Kotler. Personalização é a palavra de ordem do tempo de hoje, junto com troca de experiência, sustentabilidade, SG, essas coisas todas. Personalização, conteúdo personalizado. Não à toa, as estratégias de marketing elas se utilizam de plataformas, tecnologia, filtros de dados. Para quê? Para que você possa personalizar a sua comunicação com o seu cliente. E o vendedor ele tem que andar junto. Ele tem que andar junto, para ele poder vender mais e fazer mais resultados. Isso envolve profundamente entender os problemas do seu cliente. Quando eu penso em marketing, quando eu penso em vendas, eu penso em escutativa para entender meu cliente. Eu penso em pedir com licença para o cliente, quando ele entra na minha loja, para ir lá checar na ficha dele o histórico dele dentro do meu CRM. Se eu sou um gestor de vendas que quero vender mais, eu tenho esses cuidados. Eu penso em ofertar, fazer um relacionamento pós-venda através de um encantamento com o cliente, nessa questão de eu entender que eu sou consultor. Seja num ponto de venda de um varejo, de uma loja, né, de rua, por exemplo, ou seja no mercado financeiro, no mercado de serviço, no mercado de consultoria, mais ainda, né? Mais ainda. Então, de uma forma muito prática, o marketing, ele ajuda a fornecer, tá? Na questão da venda, dos treinamentos de vendas, no mercado de vendas consultivas, o marketing ele ajuda a fornecer matérias educativas, conteúdo relevante, estrutura de apoio ao CRM, ao sistema de relacionamento com o cliente do vendedor, abordagem consultiva, né? Então, educar o mercado, sim, para que o cliente possa entender as necessidades dele, as demandas deles, as soluções que eu tenho, os problemas que às vezes ele tem, ele nem sabe que ele tem. Então, tudo isso faz parte do jogo de uma estratégia de venda consultiva. Associada a outras estratégias também de marketing e vendas, explode cada vez mais. De toda forma, a venda consultiva é o tradicional, é o que todo mundo faz. Então, a gente tem que fazer com excelência para poder turbinar e potencializar nossa venda, e faz diferença, faz resultado. Faz muita diferença eu chamar o cliente pelo nome, por exemplo, né? Eu fazer a escutativa, focar no cliente, não no produto, que é o erro comum. Eu já vou falar dos principais erros aqui da venda consultiva. Mas, se a gente for pegar, por exemplo, estudos de caso, né, de binários, por exemplo,
que estuda, que educam o cliente, enfim. Dali eu extraio o meu lead quando eu penso, não só no varejo, mas quando eu penso também em venda consultiva, através de estruturas de marketing, de lead, enfim, eu tô falando o quê? Eu tô falando captar o cliente e não só ficar oferecendo para ele os meus produtos, mas também ter um time de venda consultiva. Entender, conversar com o cliente, ou fazer pesquisa de satisfação, enfim, perguntando, você pode usar tecnologia para isso, você entrou aqui no nosso webinário, você baixou nosso e-book, qual é a sua dor, qual é o seu problema, como eu posso te ajudar, né? Então, nós somos consultores, né? Nós somos consultores de negócio, nós somos especialistas no nosso segmento. Então, turbina aí a tua pirâmide de autoridade junto com o tradicional, junto com mais o mesmo que você já está acostumado a fazer, né? Então, a gente tem que se atentar para isso, para crescer vendas. Então, elas são fundamentais, sim, as vendas consultivas. Existem outras estratégias de venda, nós citamos 11 ontem, tá? E vamos aprofundar uma a uma. Começando pela a mais básica, a mais tradicional, que é a venda consultiva. Fundamental para os negócios se concentrarem em entender as necessidades do cliente. Por isso, no marketing, a gente fala em estudo de persona, é tão importante eu ter estudo de persona. Ontem, a Fabiana Maldonado, lá no programa, ela falou sobre isso. Aline, se eu não conhecesse meu cliente profundamente, eu sou uma loja de modas, com certeza eu não teria o sucesso que eu tenho e eu não teria ficado 35 anos no mercado. Porque hoje eu atendo os filhos dos meus primeiros clientes, né? Através de uma consultoria de moda, que trabalha tendências, né? Meus vendedores, eles sabem de moda, eles conhecem moda. Então, essa confiança que o cliente tem de você começa a ser gerada independente do seu nicho, tá? E em termos de relação com o marketing, é a questão de atrair, de criar campanha, estratégia de atração, engajamento ao cliente e depois encantamento mesmo quando o cliente vai embora do seu consultório ou da sua loja, tá? Sempre focado no cliente. Tanto é importante essa pauta do foco no cliente que o omnichannel começa a crescer. Deixa eu te dar um exemplo, tá? De erros e acertos de algumas empresas que trabalham, de algumas empresas que trabalham, umas que você conhece, tá? Que trabalham a questão da venda consultiva forte, tá? Vamos começar com a Salesforce, que é uma empresa de plataforma de tecnologia, né? Enfim, ela acerta como fazer, ela faz venda consultiva, a IBM também faz venda consultiva, HubSpot, são algumas empresas que eu sempre trago aqui, vou utilizar essas 3 hoje para você ficar com a pulguinha atrás da orelha aí e amanhã a gente continuar o nosso papo sobre vendas consultivas, tá? Mas vamos fazer um estudo de caso aqui em cima dessas 3 marcas importantes. O que elas erram, o que elas fazem venda consultiva e vamos analisar aqui o que elas erram, o que elas acertam, tá? A Salesforce, tá? Onde ela acerta? Ela acerta utilizando abordagem consultiva para vender as soluções via CRM. Então, ela tem CRM, ponto positivo, acerta, vende mais. O que ela faz? Ela adapta suas propostas. Então, não é a mesma proposta para o produto cliente. Ela, ali no CRM, tem as necessidades do cliente, o cliente traz um primeiro contato, tá? Então, tem uma plataforma ali onde o cliente faz o primeiro contato, ele coloca as dores dele e aquilo fica registrado. Hoje a gente tem plataformas, inclusive gratuitas, que fala isso. Na transmissão sobre ferramentas, eu te trouxe algumas, tá? E aí, o vendedor, ele vai lá e ele já está treinado a pegar uma proposta modelo e fazer as adaptações de acordo com as necessidades, com a linguagem que o cliente precisa para cada cliente. Tá, para cada cliente. Isso envolve uma análise detalhada, né, das operações, de todo o processo, um domínio sobre de pitch de venda mesmo, né, das soluções dos produtos, dos serviços, né. Então ele desafia os clientes antes mesmo de sugerir um pacote de vendas. Olha, você aqui tem soluções, você tem um problema, eu consigo resolver, vem aqui, né. A gente desafia o cliente a testar nosso produto, testar nosso cliente, né? E dá garantias, dá bônus, aquelas coisas todas que fazem parte de um bom pitch de vendas, né? Então, é um treinamento contínuo, tá? Junto com a equipe de vendas sobre o pitch do negócio, tá? Qual é o erro comum, tá? Que os vendedores, né? Imagina um time de venda gigante, mesmo que tenha treinamento, mesmo que domine treinamento, mesmo que analise ali através de um CRM, exatamente todas as fases, o momento do cliente, todo o histórico do cliente, ainda assim há erros, né? Quais são os erros comuns? Uma vez a Salesforce enfrentou, tá, críticas por não alinhar completamente as expectativas do cliente, ou seja, a entrega. Ou seja, quando a gente sabe a dor do cliente e a gente quer adaptar o produto à dor do cliente, a gente às vezes exagera no discurso, né? Exagera no pitch
de vendas prometendo mundos e fundos. O que acontece é que muitas vezes a resposta, o resultado do nosso produto, ele não depende só da entrega do nosso produto, ele depende muito do usuário, ele depende muito, né, do outro lado também, né, dependendo de como o outro lado usa. Então, nem sempre dá certo. Às vezes você acredita que a sua solução vai fazer milagre com o cliente, mas na prática não é isso que ocorre. E aí acontece um desalinhamento. Né? Então, por exemplo, na concepção, vamos pensar no varejista, na concepção do varejo. Um vendedor diz assim, essa roupa é maravilhosa, qualidade ultra mega tal, e não dá bolinhas, tá? Na roupa, no tecido. Só que aí o cliente leva a roupa para casa, mas tem o mau uso, tal do mau uso lá, e ele faz alguma coisa, mistura com N roupas outras, né? E dá a tal da bolinha, só que foi mau uso. E aí ele fica frustrado. Por exemplo, né, ele fica frustrado. Mas o vendedor me prometeu que não fica bolinha, então eu não precisei, eu comprei para não precisar me preocupar com isso e deu bolinha, né? Então, esse alinhamento, às vezes, de expectativas, né, como você está falando diretamente com o sonho do cliente, com os problemas do cliente na venda consultiva, pode acontecer, tá? Pode acontecer. É aquele cliente que ele pesquisa, ele tem a dor, mas você sabe mais, né? Porque você domina o seu segmento, você influencia, você lidera o seu segmento, então você sabe mais, e por saber mais, às vezes você encanta tanto que o cliente eleva tantas expectativas, né? Então, entender essa medida é crucial, tá? A IBM, vamos seguir falando mais, gente, disso, como equilibrar e equalizar tudo isso, né? Eu acho que essa parte é super importante, porque quando a gente fala de vendas, a gente está falando de relacionamento. Marketing é relacionamento. Marketing é comunicação assertiva. Então, o meu propósito, eu não sou especialista em estratégias de venda, mas sou especialista em marketing, em comunicação assertiva. Então, a gente começa a unir as duas coisas, porque faz parte do nosso business, vender mais, ganhar mais dinheiro. A IBM, tá, gente? A IBM, ela trabalha muito forte com venda consultiva. Venda consultiva é o tradicional, né? Difícil uma empresa não trabalhar com venda consultiva. O problema é quando fica só na venda consultiva, não é um problema. O problema é quando você fica só na venda consultiva, mas sem aprimorar as técnicas, sem aprimorar os gatilhos de venda, de marketing, sem aprimorar as plataformas de relacionamento com o mercado, sem associar tudo que hoje temos disponível em termos de tecnologia para fazer crescer ainda mais o boom, né, de todas as coisas. A IBM, vamos lá. A IBM, ela utiliza a venda consultiva para focar profundamente no problema dos clientes também, né? Esse é o propósito, em oferecer soluções tecnológicas, sim, né? Então, ela é muito fácil para ela personalizar as ofertas e agregar um valor real. Qual é que é o problema tecnológico? Deixa eu, né? Então, a empresa que vai comprar lá a estrutura da IBM tem uma demanda também, e da mesma forma, a IBM, ela estuda o caso, né? Para oferecer ali o melhor combo, o melhor pacote, a melhor solução, enfim. Quais são os erros comuns, tá? A IBM, por fazer essa venda consultiva muito detalhada, muito personalizada, às vezes ela demorava muito para fazer um diagnóstico do cliente, tá? O que frustra muita gente, porque né, o contexto mercadológico é muito dinâmico, é cada vez mais dinâmico. Então, essa questão da demora. Eu vou fazer um projeto personalizado aqui, né? Tem gente que, inclusive, cobra para fazer os projetos, para criar orçamentação por causa disso. E dependendo do seu segmento, é tão complexo você entender o que o seu cliente precisa, né? É como a primeira consulta com um advogado, por exemplo, né? Vem cá, eu te digo qual é a estratégia, mas tu me paga para isso porque tem um custo de tempo, no mínimo. Então a venda consultiva, ela pode ser cobrada em determinados momentos, a consultoria, sim, né? Mas essas empresas que elas vendem produtos, elas embutem dentro da expertise dela a consultoria sobre qual o melhor produto, qual a melhor solução, qual o melhor projeto, qual o melhor programa, né? E aí o que acontece? Às vezes pode demorar, porque às vezes pode ser tão personalizado que até montar o orçamento, até entender a necessidade, até estudar o caso, né? Então também tem que ter esse cuidado, tá? Vamos para a HubSpot. A HubSpot eu já falei muito dela também, é uma empresa também de soluções tecnológicas, e ela tem uma abordagem de consultoria de vender ferramentas de embalde marketing, tá? A HubSpot é muito forte dentro do marketing.
É uma inclusive das plataformas de ferramentas que eu indiquei no início da semana, né? Eu te desafiei, eu falei, olha, escolhe uma ferramenta para você utilizar de marketing que você já vai ver uma diferença de vendas. Uma só que você utilize, você já percebe diferença de vendas, né? E a HubSpot eu citei como indicação aqui para você testar, enfim. Por quê? Porque ela tem todo um conteúdo, né, educativo, eu já trouxe aqui em outros exemplos, em outros momentos nas minhas transmissões, mas ela foca também, embora ela seja uma plataforma muito similar aos seus concorrentes, ela questiona ali nos formulários, bom dia, ela questiona nos formulários ali dos seus clientes sobre as dores, as necessidades, para que precisam, por que procuram, né? E assim como qualquer estratégia de venda consultiva. Qual é o erro, tá? O erro é que, às vezes, essa personalização, que é um requisito de marketing para aumentar vendas, tão excessiva, pode levar a complexidade desnecessárias. Então, o cara fica várias telas preenchendo o formulário e já tá cansado, ele só quer testar o produto, né? Porque daqui a pouco, ainda mais se ele já é um profissional da área. Bom dia, Nudimar, bom dia, Luciano. Então, ele pode afastar, tá? Então, quando você bota muito formulário de pergunta, quando você estuda muito o caso do cliente, né? Você torna um pouco mais burocrática ali a situação e hoje as pessoas querem soluções simples e rápidas, né? Então, a burocracia, em resumo da ópera, né? A burocracia, a questão do time, né? De demorar para dar resposta, de demorar para dar um projeto conciso. A questão essa questão da Salesforce que a gente falou, né? De não alinhar diretamente o resultado, a resposta do produto ou do serviço diante da demanda, são os erros mais comuns, tá? Fora isso, não escutar mais outros 3 erros comuns, tá, gente? Antes de a gente encerrar, não escutar bem o cliente, não prometer demais a entrega, né? Foco excessivo no produto, né? Foco excessivo no produto. Então, o cliente, quando entra na loja e o vendedor, ele não olha para o cliente, mas ele só valoriza, né? Ele só está preocupado em valorizar o produto, mas não as necessidades do cliente. Dá um ruim muito grande na relação, e isso faz perder venda, faz gerar um desconforto ali, que daqui a pouco não cria aquele rapport. Lembra das técnicas de rapport? A gente já fez essa transmissão sobre isso, né? Não cria aquele rapport, aquela conexão gostosa que deixa o cliente seguro, satisfeito e que faz ele voltar sem ele saber por que ele quer voltar. São técnicas de persuasão, não adianta. E agora os acertos comuns a vendas consultivas é o oposto, né? Compreender profundamente as necessidades do cliente, oferecer soluções personalizadas, construir relacionamentos a longo prazo. Então, toda marca que pensa nessa construção de relacionamento a longo prazo, ela já começa a se preocupar em entender o seu cliente e fazer uma fase de encantamento próspero, né? E a aliança dessas vendas consultivas com outras estratégias de marketing só explode ainda mais, tá? No sentido de treinamento, de comunicação assertiva, no sentido de embalde marketing, que a gente vai falar mais, já falamos bastante, mas voltaremos a falar na sequência aqui como estratégia de vendas, não de marketing especificamente, né? Mas ou seja, que é você criar trilha de relacionamento depois, né, com seus clientes, né? Trabalhar marketing de conteúdo para o vendedor ter suporte de gancho, de contato extremamente relevante com o cliente. Então, quer dizer, marketing e vendas unidas explodem, né? A automação de marketing para o vendedor poder estar sempre com o seu cliente aquecido, né? E aí ele tem um histórico ali de conversação da empresa com o cliente e ele usar isso como gancho de venda, né? Fora a questão do social selling, o uso das redes sociais, né? Para o vendedor ir lá e ficar... Imagina que você tem um cliente, né? Que entra na sua loja ou entra na sua consultoria, né, no seu escritório, e você acompanha seu cliente ali nas redes sociais, através do canal oficial da empresa, e você tem ali um momento de estar interagindo, vendo o que seus clientes estão fazendo, o perfil deles, então você vai aprendendo sobre a linguagem, sobre as dores, sobre os costumes, sobre os hábitos. Daqui a pouco, aí você está olhando a rede social do seu cliente, daqui a pouco seu cliente entra na loja, tudo bom? Tô te acompanhando nas redes sociais, né? Então, cria uma harmonia de intimidade muito importante e próxima que traz resultados, tá, gente? Traz resultados, sim. É sobre isso, tá? Sobre tudo isso. As vendas consultivas, elas são tradicionais, elas são poderosas,
porém elas conseguem fidelizar o cliente quando a gente turbina elas com estratégias de marketing, com estratégias de gatilhos mentais, de vendas, tá? E a gente vai seguir falando mais um pouquinho sobre isso amanhã, tá? Encerramos aqui em 20 minutos, mas o que eu quero te dizer são esses 3 pontos, né, de erros e 3 pontos de acertos. Eu quero que você fique hoje, nessa quarta-feira, com esse insight, tá? Qual é a minha estratégia de venda consultiva que eu posso melhorar, que eu faço hoje, eu posso melhorar ainda mais em relação ao meu negócio, né? Eu trabalho com estratégia de venda consultiva ou não? Eu tenho outras estratégias, né? Posso associar isso, que é algo tradicional, né, em termos de vendas, mas bem, como é que eu faço essa atenção voltada ao cliente, essa personalização do atendimento, como é que eu me torno consultor, né? Vamos seguir conversando mais um pouquinho sobre isso, porque eu me tornar consultor de negócio, não um mero vendedor, me coloca na vanguarda da concorrência, né? Se a gente for pegar aí os eventos de NRF, os eventos de varejo, enfim, todos eles trazem a questão da experiência como foco central da potência de vendas. Então, a gente tem que pensar que experiência ao cliente é eu encantar através das necessidades do cliente. Mas como que eu melhoro a minha técnica todos os dias para cada vez mais ser um consultor de negócios e não um vendedor? Uma coisa é você estar procurando no mercado imobiliário uma casa para comprar, e aí o corretor, que é o vendedor de imóveis, em tese um vendedor de imóveis, passa o dia inteiro andando contigo. Ele pode ser educado, ele pode ter carisma, ele pode, enfim. Mas aí chega no final do dia, você tá cansado e não achou aquilo que você... Sabe quando você... Eu já passei por isso, gente. Você passa o final de semana inteiro olhando vários imóveis e não é isso, não deu clique. Aí às vezes você compra até algo porque você tem que comprar ou alugar, enfim, e não era aquilo, né? Agora imagina se você... Antes de sair a campo, você tem um momento ali de conversa com o seu consultor de imóveis e você fala assim, eu tenho filho, minha jornada é assim, eu gosto de ir pra academia, eu tenho tais demandas. E aí o consumidor, o corretor ali, ele já vai conversando contigo sobre os bairros, as possibilidades, os valores, né? Ele já vai desenhando ali o imóvel perfeito para você. E aí, à medida que ele vai desenhando isso, ele vai imaginando esse imóvel perfeito. Daqui a pouco ele lembra, eu tenho algo. Se eu não tenho algo, eu tenho quem tenha. Eu conheço quem tenha. Então, não fica só numa esfera de zona de conforto, mas fica numa esfera de ansiedade em cuidar do cliente e entregar algo que faça diferença para o sonho daquele cliente. E aí, você sai com 3 chaves só, 2 chaves ou 1 chave só. E aí você vai direto e o cliente entra assim, é isso, e dá aquele bom, bate aquele negócio, é isso que eu tava procurando, meu Deus, né? E, enfim, e a venda acontece na hora, né? Então, existe uma diferença entre ser consultor e ser vendedor, né? Faz diferença, faz venda, traz resultados, a gente tem que aprimorar isso. Gente, amanhã a gente continua falando mais, tá? Sobre técnicas de venda, aliadas à liderança, estratégia de marketing, enfim, para você vender, simplesmente vender. Utilize as técnicas e estratégias que você vende. Não tem como não vender se você não está me acompanhando aqui com planejamento, com estratégia de gestão, de marketing, gestão de negócios, né? Não tem como você não vender. A gente está estruturando plano de ação, tá? Todos os dias aqui, para você poder colocar em prática. Lembrando que a gente tem tudo isso organizado dentro dos nossos e-books, dentro das nossas mentorias. Basta você chamar aí no privado, enfim, que eu te oriento sobre qual é o melhor programa para você. E eu tenho certeza que o futuro é próspero aí para quem busca estratégias vencedoras, para quem busca aplicar as ferramentas já validadas no mercado, para quem busca modelar o óbvio que alguns gigantes já passaram pelo que você está passando, né? Independente do seu caso, independente da sua situação, e que já trilharam o caminho correto, tá? Dito tudo isso, desejo uma excelente quarta-feira, né? Amanhã a gente volta 7h37 da manhã, vai acompanhando aí, tenha um bom dia.